E aí, gente, atenção a isso aqui. É sala 3 do nosso curso sobre História da Economia, do Pensamento Econômico. Tem como base o livro do Rothbard. E hoje a gente vai falar de Chuang Tzu até o Talmud, né? Que o Rothbard continua falando de alguns autores chineses, taoístas principalmente, e a gente vai terminar eles agora, né? Depois ir pra outra parte. Então ele vai dizer sobre Chuang Tzu, né? Então Chuang Tzu é um autor que é posterior ao Lao Tzu, que a gente viu anteriormente, que é o Lao Tzu. E basicamente ele tem uma ideia muito diferente em relação ao Estado, né? Ele é um pouco mais, poderia dizer, anarquista, né? O Chuang Tzu também foi o primeiro a desenvolver a ideia de ordem espontânea, descoberta independente por Proudhon, que é um cara de anarquismo também, no século XIX, e desenvolvida por Hayek, né? O termo é catalactics, usado por Hayek. Não foi o Hayek que inventou esse termo, mas tem a ver com um termo katalonto em grego, que significa ciência da troca, né? Tem Science of Exchange. Então tem a ver com, do ponto de vista do Hayek, a liberdade econômica você tem efeitos orgânicos na economia, ou seja, tu não tem intervencionismo, tu não tem tarifas anormais, tarifas nem deveriam existir, né? Tu não tem impostos altos, tu não tem efeitos inorgânicos que atrapalham o sistema econômico. E essas pessoas têm laissez-faire, né? Tem a liberdade de produzir da forma que desejam, né? E isso, no geral, é a forma natural como o mercado deveria agir. Tem as leis, tem as regras e tudo, mas, no geral, uma liberdade é propriedade em si, né? É na Constituição, isso deveria ser previsto, visto que a gente tem a questão da vida, liberdade e propriedade, sendo que liberdade também implica liberdade comercial. Sua empresa, com seu contrato, o que você faz, contanto que não viola as leis, né? Contanto que não viola o direito do seu próximo. Assim, Chuang Tzu diz, né? A boa ordem surge espontaneamente quando as coisas são deixadas em paz, né? O próprio Lao Tzu também fala isso, né? Lao Tzu. Ele fala um pouco sobre essa questão também da não ação, né, do tal, ou acho que também é outro termo para vácuo, nulo, enfim, o grande ponto é que quando o Estado, ele deixa as coisas fluírem, tem que fazer as leis, tem que ter regulação, mas quando ele deixa as coisas fluírem sem intervir, aí o livre mercado acontece e as coisas fluem melhor, né? Por que elas fluem melhor? Porque na liberdade econômica, pela mão invisível da SBF, tu consegue ter uma oportunidade de prosperidade maior, né? Porque impostos abusivos vão tirar a possibilidade de prosperidade, intervenções econômicas na legislação vão tirar a prosperidade, a possibilidade de prosperidade das empresas, porque elas não vão conseguir fazer as ideias que elas têm, por questões de que não vai ser plausível do ponto de vista financeiro, enfim. Como Chuang Tzu escreveu, as pessoas comuns têm uma natureza constante. Elas fiam, se vestem, cultivam e se alimentam. É o que pode ser chamado de sua liberdade natural. Então, as pessoas já têm, de forma que é dada por Deus, né? Liberdade, primeiramente, em si mesmo, né? Então todo mundo tem posse de si mesmo. Embora do ponto de vista teológico, Deus tem posse de tudo, né? Antes de qualquer pessoa. E todo mundo tem posse da sua propriedade privada. Isso é óbvio. É natural, né? E aqui diz, né? Se os governantes estabelecerem ritos e leis para governar o povo, na verdade não seria diferente de esticar as pernas curtas do pato e aparar as pernas longas da graça. Ou, outro exemplo, atarrachar um cavalo, né? Então, o ponto dele é que, na verdade, você colocar intervenções e leis que ferem a liberdade individual, a liberdade do indivíduo, tu acaba. É como se você pegasse um cachorro pela rua e aleatório e puxasse a orelha dele. Você puxando a orelha dele, um cachorro bravo, né? Não vai dar muito certo, né? Tipo, é uma violência no caso. Eu creio que não no sentido anarquista, porque eu não sou anarquista, eu sou minarquista, né? Eu creio que o Estado é necessário, Humanos 13 aí. Porém, Estado é natural, na verdade. Não necessariamente uma forma de governo específica, mas seja quais forem as formas de governo, o Estado é natural. Tem junto o suficiente de pessoas, eles vão querer um líder
esse líder vai ter que governar, fazer política e no fim vai gerar um Estado. Tu pode fazer da forma que você quiser, mas no fim é um Estado. Não pode fugir disso. Mas eu entendo o ponto de alguns anarquistas, né? Eu entendo que um ponto é que você tendo esses processos inorgânicos da economia, você cria a impossibilidade da prosperidade, né? Então, o livro que eu peguei, só uma citação exemplar, porque eu não li Chuang Tzu, correto, né? Não li ele de fato antes de fazer essa aula, né? Eu só li essa parte desse livro, que é o Chuang Tzu Ensinamentos Essenciais, mas tem outros livros também dele, que tem as obras completas, né? Mas eu vi que tem que pagar, não consegui baixar, né? Mas esse daqui já tem bastante coisa, né? E eu encontrei uma parte que tem a ver com utilidade, né? Eu achei bem interessante. Ele fala assim: será que devo decidir-me por algum ponto entre a utilidade e a inutilidade? Algum ponto no meio me parece que é a resposta certa, mas não é. Pois lá você não pode evitar de ser tragado. Só que isso não acontece se você sobe na carruagem do tal e toma o poder da tua virtude, né? Meu ponto é assim: entre um bem, como que eu decido se ele é útil ou inútil pra mim? Se eu devo comprar ou não, ou se eu devo é, produzir esse bem ou não? Eu quero produzir uma casa, eu quero produzir um carro. Vamos supor que você vai. Nesse caso dele, pode ser você mesmo construir, ou você mesmo pegar o seu capital e é, até por barter e comprar alguma coisa nesse sentido. Obviamente, por exemplo, comida. A gente compra comida porque é uma necessidade. Ela tem uma utilidade. Embora a que tem mais utilidade pra nós é aquela que, no geral, a gente acha mais o sabor melhor, né? No geral é isso. Porque você escolhe entre Coca-Cola e Pepsi. Você pega a que você acha melhor. Tem a questão do preço, mas se o preço for igual ou parecido, vai pegar aquela que você acha mais é, subjetivamente boa no seu paladar. Não porque alguém gosta de sorvete de baunilha ou de chocolate e escolhe um entre o outro sempre. Eu sempre pego de baunilha, por exemplo, no McDonald's. É porque eu gosto mais de baunilha. É simples. Não sei se eu moro em Juiz de chocolate, né? Enfim. Então, utilidade era subjetiva, mas como que você decide entre utilidade e inutilidade, né? Do ponto de vista do tal dele, né? Você tem essa questão de você não ligar pra isso, né? Você simplesmente não liga se alguém é inútil ou útil, simplesmente é como uma corrente de água que desce sobre as pedras, você deixa as coisas fluírem, né? Mas enfim. E também o Bao Jiang, o Bao Jiang, não sei exatamente a pronúncia. Eu estudei um pouco de chinês, né? Então eu sei mais ou menos a pronúncia de alguns nomes, mas eu não sei como é o termo original. Mas ele vai dizer, né? Sobre ele, né? Na verdade, eu tô citando o próprio autor, né? Porque essa tradução do Etienne Balas, Chinese Civilization and Bureaucracy, né? Ele vai dizer, o próprio Bao Jiang. Embora tiranos como Xie e Chou fossem capazes de queimar homens até a morte, massacrar seus conselheiros, fazer carne moída dos senhores feudais, cortar os barões em tiras, bem pesado, hein? Arrancar os corações dos homens e quebrar seus ossos, ir aos extremos distantes do crime tirânico, até o uso de tortura por meio de assar e garar. Então ele tá falando sobre tirania, né? Como pessoas da época dele, anteriormente faziam no seu governo coisas absurdas, malignas, com pretexto de serem governantes e eles poderem fazer o que quiserem, né? Esse é o ponto, né? E antes disso ele vai dizer, né? Que antes não era assim. Que isso aqui é a conclusão do texto, né? Ele vai dizer antes, nos tempos antigos não havia senhor nem súditos. Poços eram cavados para obter água potável. Normalmente cidades e vilas eram criadas, obviamente, perto de rios. E no lugar onde tinha uma questão geológica boa para cultivo e para criação de gado, né? Os campos eram arados para obter alimentos. O trabalho começava a nascer do sol e terminava ao pôr do sol. Todos eram livres à vontade. Então, ele está falando sobre como no governo dele você tem, principalmente talvez os legalistas chineses, eu tenho um controle tão grande do Estado às vezes que a liberdade para as pessoas fazerem os seus trabalhos da forma que eles querem, de fato, é coagida, né, a não ser feita da forma que poderia ser feita, né? Que causaria mais prosperidade. É a questão que você não pode, a gente pode até citar o Lao Tzu de anteriormente.
Tu não pode ser um governante dado a sua própria inteligência. Se você achar que você é o bambambam que consegue decidir o que todo mundo tem que fazer, o que deve ser ensinado, o que deve ser ouvido de música, o que as pessoas podem não fazer, tu vai cair numa contradição, porque você não é perfeito, você não é um ser infinito, tu não é Deus. Como você consegue controlar as pessoas dessa forma? Só Deus poderia fazer isso. Deus sabe o que é bom e justo. O ser humano sempre é mau. Como que você quer controlar a vida das pessoas? Isso é uma impossibilidade. Um governante, ele não tem o dever de fazer isso. O dever é criar as leis, executar as leis, legislativo, executivo, judiciário. Então, o dever do governante é apenas aplicar essas coisas. Esse deve ser o foco dele, né? E não outras questões. Eu não competiam nem conspiravam uns contra os outros. E ninguém era humilhado, glorificado ou humilhado. Então, você tinha uma liberdade maior, né? De vir e tal. Ele vai dizer também, as terras não tinham caminhos ou estradas e hidrovias, né? Não tinham barcos ou pontes. E uma coisa muito importante na China, se você vê os cursos do canal sobre não só geografia, né? Mas comércios marítimos, né? Eu falei um pouco sobre a China. E a China tem muitos rios que passam por todo o país. Então você tem várias vias para barcos passarem que são muito, assim, interessantes do ponto de vista de você passar mercadorias de todos os lados. E, obviamente, as cidades mais importantes até hoje da China, elas estão ou são cidades portuárias, né? Ou elas passam por esses rios. Então, se tu vai seguindo os rios, tu vai sempre ver que tem cidades ao longo desses rios, né? Obviamente, por um ponto de vista histórico, é óbvio. Então, o grande ponto é que você tem essa questão da própria geografia da China, né? Em que você pode ter um controle sobre essas hidrovias, talvez, enfim. E, no caso, no ponto de vista de direito legal romano, eu creio que é res nullius, né? Então, res nullius quer dizer que não é de ninguém. Então, o rio não é de ninguém, ele é de todos, né? O problema é quando você tenta criar uma posse, um monopólio dele, né? E como não havia meio de comunicação por terra ou água, as pessoas não se apropriavam das propriedades umas das outras, né? Então, tá defendendo já a propriedade privada, já na China, hein? Na China antiga. Nem o exército podia ser formado e, portanto, as pessoas não atacavam umas às outras. Ele tá dizendo que no estado da natureza humana não tinha guerras, porque não tinha uma hierarquia política sendo construída necessariamente, né? Como ninguém sequer pensou em ganhar poder ou buscar lucro, não ocorreram eventos terríveis ou rebeliões. Como lanças ou escudos não estavam em uso, não foi necessário construir fossos ou muralhas, né? Como é normal em cidades posteriormente. Todas as criaturas viviam juntas em unidade mística, todas elas fundidas no caminho do tal. Então todas viviam em harmonia e paz, né? Porém, na visão dele, Bao Jiang, você teve esse problema de governantes que destruíram tudo isso, né? Então, eu creio que o bom governante é aquele que simplesmente permite liberdade. Acho que ele tem que crer em direito natural, na verdade, né? Ele tem que deixar as pessoas serem livres, né? Então, esse negócio que o governo tem que ficar fazendo coisas continuamente pra melhorar o sistema econômico do país e tal, controle político fiscal e tal, quanto menos melhor. E talvez até em alguns momentos não fazer nada, realmente. Deixar as coisas livres para tendo leis, obviamente, né, mas tendo regulações bancárias, constituição e tudo. Mas você tem que ter também essa questão de, além de afunilar as leis, né, tirar as leis inúteis continuamente, tu tem que ter uma questão de ter um sistema que de fato permite a liberdade individual e econômica. Esse é o ponto, né? Porque no caso, quando você tenta controlar as coisas, tu acaba atrapalhando todo mundo, essa é a verdade. Porque é impossível que tu faça controles intervencionistas que funcionem continuamente, né? Ninguém pode fazer isso. O caminho e sua virtude do Tao Te entraram em decadência, estabelecendo-se uma hierarquia. Regulamentos consuetudinários para a promoção e degradação, lucro do próprio governo, no caso, né? Que gera, nesse contexto do governo em si, uma busca pela corrupção. Então eles vão desviar dinheiro, vão usar esse dinheiro para si mesmos, vão sempre tentar achar uma forma de pegar dinheiro para si, enfim. Prejuízo proliferam e trajes cerimoniais com a faixa e o barrete sacrificial.
e as vestes imperiais azuis, que azul naquela época era bem caro de fazer, e amarelas foram elaborados, né? Então, vivendo em pompa, né? Edifícios de terra e madeira foram erguidos bem alto no céu, com as vigas e cabos pintadas de vermelho e verde. As alturas foram reviradas em busca de pedras e preciosas, as profundezas mergulhadas em busca de pérolas, né? Então você tem todo um sistema que é voltado a um ambiente que gera corrupção, que gera uma busca insaciável pelo poder. No fim, poder e liberdade não se misturam, né? Lembrando que Rothbard não cita essa passagem, mas ele cita esse autor no começo, né? Mas por mais vista que fosse coleção de pedras preciosas que as pessoas pudessem ter reunido, ainda assim não seriam suficientes para se fazer seus caprichos. Então sempre os governantes eles querem mais, eles querem maiores salários possíveis, eles querem mais regalias. Só que o dinheiro é do povo, né? Então tu não pode simplesmente conseguir salários assim tão exorbitantes, cara, até desnecessários nesses setores, verba pública, fundo eleitoral, todo esse tipo de coisa, cara. Na minha opinião, é contrário ao que é justo. Tu permite que dinheiro seja gasto, milhões de dólares, de reais, simplesmente pra nada. Um cara usa o fundo eleitoral ali pra nem ser eleito às vezes. A maioria das vezes, né? Esses milhões. Por... Assim, se você não tivesse isso, se você tivesse um sistema que não permitisse dissipação de capital, tu poderia cobrar menos impostos e tudo funcionaria ainda melhor. Até porque menos impostos geram uma possibilidade de prosperidade econômica maior. Visto que tira das empresas a cela que tá nos seus pescoços, né? Eles conseguem respirar melhor, ter as ideias de certa forma, com lucro, né? De certa forma, porque às vezes os impostos não permitem, principalmente os progressivos, que a empresa possa crescer, escalar. Então isso é um problema, é o governo tirando os próprios pés. A cada dia eles se distanciavam mais dos seus costumes e seus ancestrais, e cada vez mais se afastavam da simplicidade original do homem. No caso, liberdade, né? Por promoverem os dignos, entre aspas, a cargos públicos, as pessoas comuns buscavam reputação e não fazer o que é bom pro povo, né? E por valorizarem a riqueza material, ladrões e assaltantes apareceram, né? Então políticos viraram sedentes pela luxúria e poder, ou riqueza, fama, corrupção, né? Então corrupção... Sempre vai ter corrupção no ser humano, tá? Qualquer sistema social vai ter corrupção, vai ter pessoas passando uma das outras, enfim. Mas o ponto dele, eu creio que... O que eu tenho pra mim é que a questão de... Qualquer forma de intervencionismo ou estado inchado gera falta de prosperidade, né? Impossibilidade de prosperidade. O terceiro autor que é citado pelo Rothbard é o Sima Qian, que escreveu o Shiji, né? Pra quem já leu Kingdom, né? Que é um mangá muito famoso, tá no top 10 aí dos mangás do Animerish, se não me engano, top 20, enfim. É um mangá japonês que fala sobre a história da China com base no Shiji, que é um texto em chinês, obviamente, que fala sobre... É os Records of the Grand Historia, né? A memória ou as crônicas do grande historiador, em que ele descreve o reino dos combatentes, ele descreve diversos tipos de guerras, a unificação da China pelo Qin Shi Huang e várias questões associadas à história da China. É um dos principais documentos da história chinesa, né? Então eu tô pensando em aprender chinês só pra ler isso daí, que realmente é útil pra caramba, do ponto de vista histórico da China, né? E o Rothbard agora vai citar na página 27 ele, né? Cada homem só precisa utilizar suas próprias habilidades e exercer sua força para obter o que deseja. Quando cada pessoa trabalha em sua própria ocupação e se deleita em seu próprio negócio, falando sobre divisão de trabalho, né? Então, como água fluindo para baixo, os bens fluirão naturalmente, né? Como a água que cai sobre as pedras, indo ao redor, né, as coisas vão fluir. É catalácticas, novamente, né? É o termo em grego katalonta, or hike. Kata de segundo e katalonta significa, nesse contexto, a ciência da troca, né? No contexto original de Hayek e do autor que ele cita em relação a esse termo, é associado ao livre mercado. É a espontaneidade do livre mercado. Então, quando você deixa o livre mercado... O livre mercado ele tem as leis, tem tudo, as regras normais, mas quando você não põe intervenções e cotas, tarifas, coisas que interpolam processos
econômicos normais, as coisas fluem e a prosperidade, o ambiente fica mais plausível para prosperidade. É mais fácil alguém ser próspero num ambiente de livre mercado do que o contrário. E aí alguém fala, não, mas as regras servem pra regular as empresas. Eu sei que as regras servem pra regular as empresas. O problema é que as regras da legislação brasileira, por exemplo, da Constituição, e muitas vezes elas atrapalham as empresas. E não por um motivo justo e correto, mas simplesmente por ser uma lei mal feita mesmo. Ou tu acha que todas as leis da legislação são boas e perfeitas, né? Ou da Constituição brasileira. Cara, nem a Constituição americana, que é muito boa, ela é perfeita, pelo contrário. Eu creio que tem muitos erros ali. O livro do Rothbard, Liberdade Concebida, aponta esses erros e eu concordei. Eu tinha uma visão da Constituição americana muito maior, mas agora eu vejo que ela tem falta em alguns pontos. E a grande questão é que, por exemplo, a própria emenda 17, a emenda lá da Prohibition Era, que proibiu o álcool nos Estados Unidos, foi a emenda mais burra da história humana. Nunca ia dar certo. Obviamente ia criar máfia. Al Capone, coisa do tipo. Cosa Nostra e etc. Então, quem teve a ideia de, na Constituição, fazer uma lei que proíbe álcool, cara? Tem que ser muito burro, cara. Criou vários problemas por conta disso. É muita burrice, cara. É muita burrice. Então, é óbvio que tem leis boas, tu tem que achar elas e corrigir. Então, incessantemente, dia e noite, sem serem convocados, e as pessoas produzirão mercadorias sem que tenham sido solicitadas. Cara, é a mão invisível de Adam Smith. Antes de Adam Smith sequer pensar em existir. Séculos atrás antes. Então, tu vê que essas coisas, muitas coisas, elas são redescobertas, né? Sem as pessoas entenderem. Você vê a escola de Salamanca, cara, várias coisas da escola de Salamanca, você vê que foram redescobertas posteriormente na visão austríaca. A gente lê, nossa, né? Outro autor já falou a mesma coisa. Cantillon, por exemplo, um monte de coisa que ele falou, outras pessoas falam posteriormente, talvez sem ler ele. Enfim, só mostra como praxeologia é verdade, né? Para Shen, esse era o resultado natural do livre mercado. Rothbard você fala, né? Isso não tem razão? Não é resultado natural? Ele disse. Além disso, os preços são regulados no mercado, já que preços excessivamente baratos ou excessivamente caros tendem a corrigir e atingir o nível adequado, né? Então tu tem em uma cultura de preços algo inorgânico que em geral cria problemas econômicos, como falta de produtos, quando você tenta maximizar preço. E quando você dá subsídio ou minimização de preço, matéria-prima para agricultores, por exemplo, favorece os agricultores ruins, ao contrário dos bons, né? Gerando também um problema. Tá pagando os agricultores ruins para continuarem ruins. Por fim, Xian foi um dos primeiros teóricos monetários do mundo. O cara do Shiji, né? Pra quem lê Kingdom, né? Ainda bem que eu li Kingdom. Porque Kingdom cita bastante o Shiji, tá? O Shiji mesmo. O autor ele deu. Ele apontou que o aumento da quantidade e a degradação da qualidade da moeda cunhada pelo governo depreciam o valor do dinheiro e fazem os preços subirem. Que é a lei de Grisham, né? O dinheiro ruim tira o bom. Do ponto de vista estatal, né? Que no livre mercado as pessoas usariam mais o dinheiro bom. Ou seja, sei lá, ouro e moeda de papel. Caso o dinheiro ruim tira o ouro de circulação. E eles também observou que o governo tendia inerentemente a se envolver nesse tipo de inflação e degradação. Então, obviamente, o governo sempre tendia a ser inflacionário, principalmente em guerras, né? Então, em ordem, né? A gente tem primeiro aqui o Sima Qian, que escreveu o Shiji, o Bao de Jian, que eu citei anteriormente, mas eu tenho que ler mais obras dele porque eu só li algumas sessões ali pra fazer essa aula. E o Chuang Tzu também, que esse é um cara mais anarquista, né? E parece que ele até foi oferecido um cargo estatal pra ele pra um rei, mas ele recusou. Por questão de querer viver livre, né? Lembra muito Krauss, pra quem gosta de mangá de luta, né? Estilo delinquente. No começo do mangá, né? O termo corvo, né? É basicamente isso. Acho que libertários tem essa questão de corvo, né? Nesse contexto do Chuang Tzu, né? Fala. Influente no ocidente, agora a gente vai pra direito legal romano, tá? Agora mudou o tema. A gente parou um pouco do chinês, a gente vai pra outro. Influente no ocidente, o Código de Teodósio
promulgado pelo imperador Teodósio em 438 d.C., e no Oriente, o Grande Corpus Juris Civilis, de 4 volumes, promulgado pelo imperador cristão bizantino Justiniano da década de 530, são, no caso, os corpos legais mais importantes do ponto de vista do direito legal romano posterior. Tem as institutas, né? Tem várias questões. O ponto, na verdade, é que o direito legal romano ele acontece em eras. Então, desde a formação de Roma, da monarquia, das primeiros monarcas, até a República, até durante a República e depois da República no Império, tu tem leis muito diferentes. Tu tem que entender que o direito legal romano, ele tem eras, ele tem fases, ele tem coisas que são continuadas e outras não. Principalmente depois da questão de Constantino unir Estado e Igreja, tu tem agora um corpo não poderia dizer. O texto bíblico sendo usado e também teologia sendo usada para também questões legais. Tem inferências de direito natural agora predicadas em teologia bíblica e não em mitologia pagã, como era anteriormente. Então tu tem uma diferença, porque o seu código legal muda conforme a sua ética muda, né? Então a sua ética muda o código legal. Não que a ética cristã naquela época era perfeita, mas o ponto é que isso tem muitas implicações no código legal deles. Eu pessoalmente só li a Corpus Juris Civilis. Eu até tava fazendo um comentário sobre ela, tava no começo, eu tô pra continuar. Bom, vai demorar pra terminar. Em latim o texto, né? Então não é tão fácil de ler, mas o grande ponto é que é muito interessante. O próprio conceito de res nullius eu conheci na Corpus Juris Civilis, lendo ela. O conceito de que mares, rios são posses de todo mundo. Eu aprendi na Corpus Juris Civilis. E outros termos também legais romanos. E é bem cristão, né, de certa forma, obviamente. Como parte da discussão justiniana sobre os tribunais podem avaliar propriedades para pagamento de danos, o código mencionou que se um vendedor vendeu sua propriedade por menos da metade do preço justo, então, por exemplo, tu quer vender uma casa. E vamos supor que na transação, outra pessoa, tu não tinha tanto conhecimento, ou talvez não tanto noção do preço de mercado correto, e você vendeu por menos que a metade do preço. Você teve um prejuízo, mas foi sua própria burrice, né? Então, o termo vai ser usado para grande perda, laesio enormes, né? Então você teve uma grande perda e que teria um aparo legal para essa pessoa. Que na verdade poderia ser verificado o preço justo do mercado na época e que deveria ser restituído para a pessoa, por parte do cara que comprou a casa, o preço ao valor real. Eu discordo disso porque eu creio que a gente não pode dizer que as duas partes discordarem do acordo e que a ignorância ela é uma causa de uma restituição como se tivesse tido uma fraude. Não houve fraude. A fraude não existiu. Simplesmente a pessoa não deveria ter feito seu trabalho melhor. Ela deveria ter consultado pessoas da área que teriam um preço justo. Ela poderia fazer consultas que poderiam inferir a ela o preço justo de mercado, entre aspas, né? Porque o preço justo às vezes é muito subjetivo, né? Normalmente você tem o preço justo em relação ao preço do mercado ao redor. Normalmente de casas você tem a soma das rendas futuras, nos próximos 10 anos tu coloca como preço da casa. Então, quanto eu ganharia de aluguel em 10 anos, mensalmente, ajustado à inflação futura provável, né? É uma conta matemática. Mas quanto mais ou menos? Aí você faz a conta. Beleza, deu esse valor. 10 anos mais ou menos. Então, se eu ganho mais dinheiro vendendo a casa agora do que tendo a soma de 10 anos de aluguéis, então a soma da venda atual é maior que a soma de 10 anos de aluguéis somados, né? Ajustada à inflação, embora seja uma conta que é uma probabilidade. E no geral calculável, porque a inflação pode ser ajustada ali mais ou menos. Aí no caso você tem o preço da casa normal. Só que tu tem que entender que o aluguel é definido pelo preço do metro quadrado natural da região. Então, obviamente, por exemplo, São Paulo. O metro quadrado é mais caro na Paulista do que numa área periférica. Porque a Paulista é uma área mais nobre. Então, o metro quadrado ali é naturalmente maior. Tu tem várias... tu tem metrô perto, tu tem
vários restaurantes, tu tem muita coisa ao redor, a concentração de capital lá é maior. Então, se a gente pegar a área da circunferência da Paulista, em questão de concentração de capital, sendo maior, o preço do metro quadrado acaba sendo maior. Só que nesse caso, eu não creio que houve fraude, né? Então esse laés de enormes não faz sentido. E o vendedor tem então o direito de receber de volta a diferença entre o preço original e o preço justo do comprador, ou então receber de volta a sua propriedade pelo preço original. Eu discordo. Eu creio que uma questão se os dois acordarem nessa transação, contanto que não haja de fato uma fraude, né, uma intenção de alguém de ludibriar. Pode talvez até alguma das partes uma intenção de ludibriar alguém, caso o vendedor, mas não é o caso, né? A gente vai pra usura. Usura, tem dois tipos de usura. Tem o agiota. Ele vai discutir isso do ponto de vista do termo legal, do ponto de vista teológico, né? Teológico não, a prática teológica desse termo ao longo da história romana. E na igreja, né? Católica. Porque o agiota é a pessoa que empresta peer-to-peer pra outra pessoa. Então tem a pessoa A, tem a pessoa B. E ele empresta pra outra pessoa com juros. É tipo o Drew. Sabe o Drew do Todo Mundo Odeia o Chris? Ele emprestou pro senhor Omar com juros. Isso é biblicamente errado. Então você emprestar pra outra pessoa com juros. O que é os juros? É uma porcentagem que você ganha temporalmente em relação ao valor original. Então vamos supor que seja R$ 1.000 que você empresta pra pessoa e tu cobra 10% de juros semanal pra pessoa. Ou mensal, não importa. Tu tá cobrando R$ 100 temporalmente a cada essa data, né? Caso pode ser uma semana, pode ser mensalmente, não importa. É só um exemplo. E essa usura peer-to-peer é errado biblicamente. Isso é uma coisa que não tem discussão, né? De fato é errado biblicamente tu ter usura peer-to-peer. Quando eu digo peer-to-peer, é de pessoa pra pessoa. Então eu, pro meu amigo, pro um familiar, pra qualquer pessoa, eu não posso prestar com juros. Eu não posso fazer uma empresa que eu mesmo, Michael, empresto pra outra pessoa com juros de forma estilo agiota. Só que tem uma diferença entre os juros do ponto de vista agiotagem e os juros do ponto de vista empresarial do ponto de vista de um banco. E eu vou mostrar isso de forma clara. Embora no direito legal judaico, a gente tem um exemplo que é aplicado para até empresas no geral. Então, classicamente, usura significa qualquer taxa cobrada sobre empréstimo, por menor que seja. A proibição da usura era uma proibição contra qualquer cobrança de juros sobre empréstimo. Então você não conseguia ganhar dinheiro emprestando para os outros. Com uma exceção, ninguém no mundo antigo, seja na Grécia, China ou Mesopotâmia, proibia os juros. Então tu já tem juros em poupança que rende dinheiro, por exemplo. Eu tenho uma passagem bíblica nos evangelhos que cita isso, né? Essa exceção era os hebreus, que nunca, numa expressão estrita de moralidade, permitiam a cobrança de juros a não-judeus, mas proibiram entre os judeus. Daqui tem base bíblica, tá? Eu vou citar. Então, eu vou citar alguns exemplos e depois eu vou mostrar como, na verdade, do ponto de vista neotestamentário, os juros não é errado. Só que o peer-to-peer é errado. Se emprestar... Aqui é Êxodo 22 e 25, né? Se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele com usurário, não imporás usura, que é juros. Então tu não vai emprestar com visão de lucro. Ponto. Então um ponto na lei de Moisés, da Torá. E você tem que entender que a Torá é o coração do Antigo Testamento. Até do Novo também, mas isso é outra história. Mas é o coração do Antigo Testamento. Dele fluem todas as outras obras. Seja praticamente na história, ou seja do ponto de vista poético, do ponto de vista de salmos. Então tu tem que entender isso. Que na Torá fluem todos os outros... Todo o pensamento judaico, né? Judaico-cristão. Nesse sentido. Se você crê que o cristianismo ele só cumpriu a lei. Então não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Levítico 25:37. Então você não poderia nem commodities,
Eu creio que a aplicação não é só de comida, mas nem commodities você pode cobrar juros de commodities. Você não pode simplesmente, sei lá, dar mantimento para outra pessoa e receber mais em troca. Onde essa troca, ela não é. Ela é determinada, né? Ela é fixa. Ó, você vai me dar tanto. Porque de repente, por exemplo, vamos supor que alguém te empresta dinheiro. E aí. Você fala, nossa, cara, eu precisava tanto desse dinheiro. Eu tô tão feliz que a pessoa me emprestou que eu vou até dar mais pra ela. Eu acho que isso nem não seria errado. Acho que o grande ponto seria tu fazer um negócio através disso. Acho que esse é o ponto da passagem, né? Posso estar errado, né? Mas enfim. Deuteronômio 23:19. De um compatriota vocês não devem cobrar juros. Aqui é NNA porque ela aceita melhor. Ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Então, tanto commodities quanto dinheiro você não poderia emprestar com juros. Só que um ponto, e guarde esse ponto. Eu poderia dizer que. Não, essa passagem é depois que eu vou pôr. Eu poderia dizer que essa passagem ela quer dizer que juros no geral é impossível de ser cobrado do ponto de vista moral. Seria maligno, né? Só que veja o 20 aqui do Deuteronômio. Aos estrangeiros você pode emprestar com juros. Isso aqui é uma parte importante que resolve o problema, na verdade, do ponto de vista neotestamentário. Porque se fosse imoralmente. Se fosse moral, né? Se fosse moralmente errado você cobrar juros em todos os contextos, então de fato, hoje em dia não poderia ter cobrança de juros. Então, se o cartão cobrar juros seria errado, tecnicamente. Porém, essa cláusula aqui resolve a questão. Aos estrangeiros você não pode emprestar com juros. Então tem uma exceção à regra no Estado judaico do Antigo Testamento em que você poderia emprestar com juros, onde você não seria imoral ao fazer isso. Então, no fato que você tem uma relação com gentios, né, em que você pode emprestar com juros, significa que a razão de você não emprestar com juros, dentro do contexto da Torá em si, é necessariamente de judeu para judeu. Entre judeus, os juros não poderiam ser cobrados. Essa é a especificidade dessa lei. E essa lei flui para os Salmos, flui para outras passagens. Então tu tem que entender que o que você vai ler em Salmos e outras passagens sobre essa questão flui da Torá, flui desses textos. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, etc. Então o fato de que você pode emprestar para estrangeiro significa que não é moral você usar juros, emprestar com juros. A cláusula era feita especificamente para o povo de Israel entre si, como Estado. Então, porém, aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros para que o Senhor, seu Deus, os abençoe e todos os seus empreendimentos na terra que você possui. Então, entre eles não poderia fazer juros. Do ponto de vista, todos nós somos gentios, né? E eu não creio que o Novo Testamento fala qualquer coisa contra juros. Ainda assim, tendo em vista que direito natural, com base no Antigo Testamento também, tem leis que não estão no Novo Testamento, mas são verdade. Então alguém poderia usar os juros aqui, a lei contra a usura, pra tentar dizer que juros é errado hoje em dia. Eu acho que essa passagem resolve o problema. Essa passagem resolve o problema. Tu pode emprestar com juros a estrangeiros naquela época. Então significa que os juros não é imoral em si. O imoral é uma especificidade entre o povo de Israel, a relação entre eles. Então, no geral, tendo em vista a lei sendo cumprida e a visão neotestamentária, então juros não poderia ser cobrado sim. Eu creio que a Bíblia dá uma questão, em Provérbios principalmente, é que eles não deveriam ser abusivos. Talvez alguém cobrar uns juros de forma imoral. Por exemplo, eu vejo algumas empresas que não vou citar nomes, que cobram, eu vou citar entre aspas, né, um carnezinho, até pôr aqui, ó, um carnê. A moça fala, né, a CEO lá da empresa, é um carnezinho gostoso, ela fala, né, um carnezinho. Eu acho que é errado. Eu acho errado você, por exemplo, na própria 10 Mandamentos, fala que você não pode
dizer falso testemunho ao seu próximo. Então, quando você tem um carnê ou alguma coisa de juros que não está claro para o cliente, então o cliente vai pegar um empréstimo numa empresa, num banco, e não está claro quanto de juros ele vai pagar, ele vai comprar alguma coisa e não está claro, assim, com letras bem patentes, com uma placa bem patente, uma explicação bem patente, para que todo mundo entenda, ó, tantos juros vão ser cobrados nesse empréstimo. Quando você não tem isso, tu tem um problema. A pessoa tem que ter informação correta e clara, no geral. Onde clareza é basicamente não pode ter letras miúdas, não pode ter nada escondido. Tem que ter de forma clara quanto ela vai pagar de juros. E mais ou menos até a conta, mais ou menos como vai ser pra pessoa, mesmo que não tenha tanto conhecimento, que ela possa, no geral, entender que se ela pegar os juros, ela vai pagar tanto. E que, obviamente, se tem alguma questão que vai aumentar os juros no processo também, de repente os juros podem aumentar caso a pessoa não pague. Isso tem que ser falado. Então, obviamente, tem que ter regras de que a pessoa tem que saber de fato que ela tá comprando. Não pode ter uma fraude, né? Porque é uma fraude se você não contar, né? A pessoa tá pagando um juros lá que ela nem sabe como tá sendo calculado. Então, esse é um problema. E no caso, não fere a lei da usura. Ela fere a lei de você não falar falso testemunho ao seu próximo. Isso é mentir. Então, tu enganar o seu próximo com fim financeiro, até por ignorância, é errado. Só que então, essa cláusula já resolve o problema. O Rothbard vai demonstrar que, infelizmente, ainda assim criaram a lei da usura. No período ali mesmo medieval, antes, do ponto de vista pós-Constantino, né? Só que, na minha opinião, tá errado, cara. Eu vejo muitos erros na história, em Historical Theology, né? Ao longo da história da teologia, você vê muitos erros que são cometidos, principalmente no livro de Apocalipse. Mas nesse caso da usura, eles cometeram um erro. Eu creio que essa passagem já resolve o problema. Tu entender isso daqui, entender a relação da Torá com os outros textos posteriores, porque depois vai citar de novo essas questões, né? Mas tem que entender que quando o Salmo diz não pode emprestar com juros, é no contexto judaico, de judeu para judeu, e não pro estrangeiro ou entre estrangeiros. Então entenda isso, né? Então quem aumenta eu gosto muito dessa passagem, quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que compadecem dos pobres. Alguém pode dizer que isso aqui é uma proposição geral, mas essa é uma proposição que está nesse contexto, em que você tem os juros associado a judeu para judeu. E obviamente a mente por mais que seja um texto inspirado pelo Espírito Santo, a mente de Salomão tem aqui é judeus. Quem aumenta seus ganhos com juros e ganância. Só que tem aplicação para nós, porque a gente sabe que a agiotagem é crime. Tu emprestar para outras pessoas com juros peer-to-peer é crime. Então, não é isso que eu tô falando. Tem uma diferença entre você pegar um empréstimo de um banco de uma pessoa física que é uma agiota, né? Então a agiotagem continua sendo crime. Então esse texto continua sendo usado para agiotagem. Só que eu não creio que ele pode ser usado não tendo em vista esse texto aqui. Então se tem um momento em que você pode emprestar juros sem ser injusto, porque tem uma passagem também na lei que falam que Israel deveria tratar direito os estrangeiros. Até o exemplo de Ruth foi assim, na prática, com Boaz tratando Ruth muito bem, sendo moabita, né, um povo inimigo de Israel, por questões de Israel foi escravo no Egito, estrangeiro no Egito, e Israel não poderia tratar os seus estrangeiros com a mesma moeda, né? Israel deveria tratar bem os estrangeiros. Eles foram estrangeiros no Egito, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, e ficaram escravos lá por 400 anos, né? 430. Então, o que você tem que entender é que se você não vê as outras passagens no contexto dessa, tá cometendo um erro de não entender o contexto global bíblico. Então, a Bíblia, ela foi escrita por um autor que é Deus, Espírito Santo. Tu tem que entender que as coisas se unem. Elas são diferentes autores, mas elas se unem. Então, esse texto, ele nos mostra que esse texto aqui tá no contexto judaico e de usura peer-to-peer, na minha opinião. Então, o Rothbard vai dizer, a proibição da usura era uma falha trágica, né, nas visões econômicas dos juristas e teólogos medievais. E eu concordo, cara. Como eu mostrei no texto, não tem noção. Se alguém não entender aquela seção de Deuteronômio e outras passagens, tu vai proibir usura, tu vai proibir juros, só que de uma forma
Não é o que o texto bíblico quer dizer, né? Porque se o texto bíblico queria dizer que em todos os casos juros seria impossível, então essa passagem não existiria. Deuteronômio 23:20. Ela já resolve o problema. Então você está dizendo que todos os teólogos que falaram sobre usura naquela época estavam errados. Se eles interpretaram da forma errada, então estava errado. Então a Bíblia ela é clara e ela tem uma interpretação. Pedro diz, né? Segundo Pedro. Que é a interpretação que o próprio texto diz. Então se você interpreta errado, o problema é seu, né? A culpa é sua. Então a proibição é economicamente irracional, privando tomadores de empréstimos marginais e pessoas com alto risco de crédito de qualquer capital emprestado. Não tinha nenhum fundamento na lei natural, primeiro, e praticamente nenhum dos ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento. Eu nem faz sentido citar o Novo, eu acho que faz mais sentido citar o Antigo, porque é o Antigo que fala sobre isso de forma mais categórica. O Rothbard não fala isso, mas a gente poderia adicionar que, de fato, do ponto de vista da Torá em si, a proibição de juros é entre judeus e não uma aplicação geral que juros seria imoral do ponto de vista geral. Você vê como a Bíblia é muito... É óbvio que foi escrito por Deus, né? Como a Bíblia é perfeita, né? Que aparentes problemas que você vê são resolvíveis facilmente se você lê o texto e compara entre eles de forma correta. É sempre o Espírito Santo que nos guia na interpretação, né? Se o versículo não estiver se referindo à questão do Neshek com dinheiro, aqui a gente tá falando sobre o direito judaico, né? É o Bava Metzia 61a. Vou falar agora sobre alguns textos talmúdicos, né? Se o versículo não estiver se referindo à questão do Neshek com dinheiro, como já está declarado no mesmo versículo, não emprestarás com juros, que é tashik, a teu irmão. Os versículos que a gente viu anteriormente, de Êxodo e Levítico, né? Indicando que receber dinheiro como juros é proibido. Aplique-se a expressão nekesh de dinheiro à questão do ribit, ou seja, dar bit com dinheiro. Então, nessa parte está falando sobre essa questão de Levítico. Então, você não pode emprestar com juros a seu irmão, de judeu para judeu, né? Da Bavia Metzva, né? No mesmo texto vai falar, a Baraita, que é outro texto, outro conjunto de leis judaicas, continua, eu deduzi uma fonte para essa proibição, apenas em relação ao mutuário, para quem é proibido pagar juros sobre empréstimo. De onde se deduz que também é uma proibição declarada em relação ao credor. Então, o credor é quem concede o empréstimo. E quem toma juros é o mutuário, né? Então, ele tá tentando fazer essa relação, né? Essa lei, ela é feita para quem empresta ou para quem toma empréstimo. Só que do ponto de vista de Deuteronômio, a gente vê que de peer-to-peer você não podia fazer empréstimo. Não poderia comprar juros. Então, a pessoa que concede o empréstimo, ela não pode cobrar juros. É óbvio que não pode ter juros em ambas as partes, né? É óbvio. Mas em estrangeiros pode. Eu creio que tomar também de estrangeiros também faz sentido. Então, as leis do mandamento são essas, né? Por exemplo, as distinções que sua memória seja abençoada, nos ensinaram sobre esta advertência, que eles disseram que há juros que são proibidos pela Torá, que chamam de juros fixos, né? Então, citando a Bava Metzia 61b, agora o texto chamado Sefer Hashinok, que é outro texto judaico, 343, ele vai falar sobre o que é juros fixos, né? Ele vai dividir em 3 tipos de juros. Mas o juro fixo seria os juros que tu arbitrariamente escolhe e que ele é os juros que seria incoerente, né? Você emprestar entre judeus, no caso, né? Só que aí você tem os juros menor que os juros fixos, né? Então, sendo juros fixos, então, vou colocar aqui em juros fixos, GF, e ele vai ser maior que o que é chamado de pó dos juros. Então ele vai dizer, e há juros que estão abaixo disso e são rabinicamente proibidos, os quais eles, que sua memória seja abençoada, chamam de pó de juros. Então o PJ, que seria pó de juros, que é menor que o juros fixo. Vou falar sobre isso posteriormente. E no mesmo texto vai dizer, né? E há outro juros, né? Interesse, que é interest em inglês,
que é menor do que esses dois primeiros. Estritamente falando permitido, né? Pois está muito distante dos juros do nível da Torá, a ponto de não ser adequado decretar sobre ele de forma alguma. Então tem um que é menor que esse daqui mesmo. Então tem outro tipo de juros menor. Estes três são os tipos de juros. Os juros do nível da Torá são quando alguém diz ao seu próximo: empreste-me uma ané e eu lhe darei uma peruta por dia, que é dinheiro, né? Ou 30 peruta por um mês. Ou mais ou menos, até que eu pague de volta. Então aqui é uma forma de empréstimo temporal, né? Que tu tem o tempo de maturação desse empréstimo. E no caso tem uma relação em que você ganha uma peruta por dia em relação ao empréstimo concedido, né? Ou 30 peruta por mês. Então tu tá. O credor vai ganhar dinheiro através disso, né? E aí tem uma relação de colateral. Empréstime 100 dinares por 120 após um ano. Ou se ele me empresta dinheiro e toma uma casa ou um pátio como garantia. Então, o colateral é tu oferecer como garantia do empréstimo. Então, por exemplo, eu vou te prestar dinheiro, tu não tem um score tão bom. Então você faz assim, ó, vamos fazer assim, eu não quero perder nessa transação. Caso tu não me pague, você não vai na sua casa. Tem um exemplo que eu cito muito do Pesadelo da Cozinha Americano, em que você tem um episódio de uma moça, ela colocou a sua casa e a casa da sua mãe como colateral do empréstimo para ter o restaurante. Então, caso o restaurante não consiga pagar seus juros, a dívida, no caso do empréstimo que foi concedido, porque foi concedido um empréstimo, ele tem que pagar com juros. Caso não consiga, o restaurante tiver falência, ela perde a casa. A casa é dada ao banco, né? Aí o banco vai vender ela, vai fazer alguma coisa. A posse vira do banco. Então, é uma burrice, né? Não faça isso. Porque restaurante é uma área muito difícil, com muita falência, cara. Tinha um restaurante chinês, né? Que eu ia quando eu era pequeno, cara, que eu gostava muito, era grande e tal. Eu fiquei pensando, quando faliu, quando eu era pequeno, né, eram japoneses que administravam, né? Eu fiquei pensando, por que faliu? Por que um restaurante tão bom, né? Posteriormente, né? Por já adulto eu vi que restaurantes, eles vão à falência constantemente. É difícil, às vezes, você ver um restaurante que dura muito tempo. Realmente é difícil. O fluxo de caixa tem que ser muito alto, o lucro não é tão alto, enfim, porcentagem, né? Ele ficará com ele e colherá o produto até devolver o dinheiro, sem subtrair nada do empréstimo. Isso é juros fixos que são proibidos pela Torá. Então, peraí. Ele ficará com ele, o dinheiro, e colherá o produto até devolver o dinheiro, sem subtrair nada do empréstimo. Não tem alteração. É fixo. E eles, que sua memória seja abençoada, disseram sobre os juros. Juros podem cobrar juros fixos. Ou seja, o tribunal pode apreender os bens do devedor e deduzir deles. Então, tu vê duas opiniões, né? Porque uma coisa em direito judaico que você tem que entender é que, normalmente na Mishnah ou no Peshá, qualquer coisa, você vai ter várias opiniões, né? Então, tal Rabino disse isso, outro disse isso, Gamaliel disse isso, outro disse isso. E Akiva disse isso. Então, tu tem várias opiniões dentro do mesmo texto. E aí, qual que é o objetivo disso? Que você veja as opiniões e veja qual que é a melhor. Mas elas se contradizem porque, de fato, são opiniões de vários acadêmicos, né? Da época e tal. Então, outros podem dizer de que você pode cobrar juros fixos, ou seja, o tribunal pode apreender bens do devedor e deduzir deles, como prevê a lei para furto e ato ilícito, né? Outra questão, né? Qualquer outra forma de juros, além dos mencionados, é chamada de juros rabínicos e também é chamada de pó da usura, ou pó dos juros, né? E não pode ser extraída pelos juízes. E os sábios proibiram isso como um decreto para que ninguém venha emprestar com juros segundo a Torá, né? Então, ninguém pode emprestar com juros no sentido que eles estão tentando interpretar da Torá, né? Tem essa relação de juros fixos, o pó dos juros e um juros menor ainda, que é esse. Então, esse é o ponto. Então, juros fixos seria os juros que você antecede na transação. Por exemplo, você vai pegar um empréstimo num banco.
E o banco fala, ó, o juros vai ser esse por mês. Então o juros, você concorda que ele é fixo, né? Ele é fixo antes da transação acontecer. Tu já sabe o crédito que você vai pegar, quanto juros você vai pagar. E na cláusula, pode ter ali que esses juros não vai mudar ao longo do tempo, né? Se tu pegou a 5%, vai ser 5%. Pode ter relações que até diminuem os juros depois, né, e tal. Mas tu tem que tem que ser falado corretamente se os juros vão aumentar depois, enfim. Tu não pode fazer as coisas do jeito que você quiser, né? Não se pode aceitar de um judeu aqui um Bava Metzia 70b. Ovelhas para criar e outros itens para cuidar como investimento garantido. Tu não pode... Nesse caso aqui, tu não pode dar como uma fixação do investimento, do empréstimo, uma relação de que é algo como garantia, no qual os termos da transação determinam que quem aceita o item assume total responsabilidade de reembolsar seu valor em caso de depreciação ou perda. Então, caso o cara não consiga dar o valor aí, né, tu tem a noção, obviamente, que isso tem que ser pago, né, o credor, ele tem que receber o que é seu por direito, mas tem uma relação aqui de que ele não pode citar ovelhas ou itens, né, commodities, para cuidar de um investimento fixo anteriormente, né. Outro exemplo aqui, isso ocorre porque se trata de um empréstimo, já que o principal é fixo e sempre devolvido ao proprietário. E qualquer quantia que o proprietário receba são juros adicional, né? Então qualquer quantia que receba adicional ao valor anterior é juros. E juros de commodities também, né? Porque tu poderia falar, então, e se for commodities? E se for... E se tu estiver falando sobre trigo, cevada, que eram moedas naquela época, né? Eram usadas para troca, né? É a mesma coisa. Então, mesmo se você usar cevada na transação, ou qualquer tipo de forma de moeda, ou até commodities em si, tu não poderia ter uma quantia adicional a isso, né? Então, tu não poderia fixar nessa relação transacional um valor entre judeus, judeu para judeu. Um estrangeiro esquece isso daí. Essa lei, ela é uma relação no Estado de Israel, na época judaica, entre eles, não com os outros. Isso não implica que gentios não poderiam fazer juros, não aplicar juros no contexto neotestamentário. Então, esse é o meu ponto, né? Mas pode-se aceitar um investimento garantido de gentios, pois não há proibição de juros de transação contra eles, como Deuteronômio 23:20 diz. Então, tu pode ter uma fixação no empréstimo. Então, o problema não é a fixação do empréstimo em si, o problema é que ela só pode ser aceita com gentios, no caso dos judeus, né? Mas não no caso de nós em si, no contexto neotestamentário. Ponto a ser denotado é o juros fixo, né? Não pode ter o juros fixo. Aí tem outras interpretações que a gente viu que tem uma... meio que vai um pouquinho de lado pro outro e consegue ter relações permissíveis, mas por isso que você tem várias interpretações diferentes. No caso de alguém que aceita um animal de gentios como investimento garantido, os descendentes ficam isentos da halakot do primogênito, né? Que é a lei do primogênito judaica, né? E essa isenção aparentemente prova que a ovelha ainda pertence legalmente ao dono gentil. Então, tu pode ter um colateral entre gentios, né? Pode ter uma fixação de empréstimo no colateral entre gentios. Então, o judeu ele pode, naquela época judaica. Não sei se ainda é aplicado hoje em dia pra eles, né? Eu tô falando do ponto de vista da época do Antigo Testamento, necessariamente. E do ponto de vista da lei judaica, né? Como seria. E do ponto de vista teórico também. E que obviamente eu escrevi livros de teologia, então pra mim direito legal judaico. Porque ele foi da Torá, e Torá pra mim é um texto que eu tenho que estudar toda hora, né? É um dos que eu mais gosto, por sinal. Eu acho que é o livro que eu mais gosto da Bíblia, né? É a Torá. Não sei por quê, porque eu acho que quando eu estudo ele, eu acabo estudando bastante coisas que eu não sabia, né? Coisas diferentes. Mas enfim, tu pode ter o colateral, cara, normal. Judeu pra gentil, né? Naquele contexto da época, né? E obviamente, enquanto ela está em sua posse como colateral,
ela não é sua, ela é legalmente do gentil, é propriedade privada dele. Ela é o colateral, né? Se ele não conseguir pagar, ele fica com você. Esse é o objetivo do colateral, né? Que essa transação não seja um problema pro credor. Aí eu vou citar aqui, né? Na Bava Met 70b. Abaye disse: isso não é difícil. Esse caso referindo-se à Mishnah, que é um conjunto de interpretações judaicas, em Bekorot. E quando o dono gentil da ovelha assume a responsabilidade pelas perdas decorrentes de um acidente, então pode haver um acidente com ela, ou desvalorização do valor. Então tem uma perda de valor no mercado. Então tu tem uma depreciação. Então o preço que você ficou com um bagulho há alguns meses e o preço do mercado diminuiu. E é por isso que a ovelha é considerada como se ele ainda lhe pertencesse, né? Então, é basicamente a relação de uma fixação de um contrato entre duas pessoas. E tu, só que nesse contexto, você tem, na aplicação moderna, tu tem mais temas bancários, né? Porque não pode emprestar de peer-to-peer, né? Tu não pode fazer agiotismo. Que isso não tem discussão, na minha opinião. O agiotismo é crime. Aqui, no contexto atual, você tem uma empresa que concede empréstimos. Eu creio que uma instituição é diferente nesse contexto, né? Então, acho que o ponto da imoralidade da usura é que você, normalmente na agiotagem, você tem essa questão da uma máfia que é criada para coagir as pessoas a pagarem os empréstimos, né? Porque você não vai prestar só uma pessoa, vai precisar para várias. E você meio que vira lei nesse contexto, mas esse tipo de empréstimo seria errado. O que é correto é no sentido, é, talvez mais empresarial, na minha opinião. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter, mas o ponto de vista, claro, que eu quero citar aqui, é que não é naturalmente, em questão de direito natural, imoral você ter juros. Pela cláusula de Deuteronômio 23:20, tu pode, na verdade, crer que era uma relação somente entre judeus. Nesse ponto aqui, ele tá falando sobre a questão da fixação durante esse contrato, em que você tem o colateral sendo usado para esse investimento, né? E neste caso, referindo-se à Mishnah aqui, ocorre quando o proprietário não assumiu a responsabilidade por perdas decorrentes de acidentes da apreciação. Portanto, o investimento garantido permanece na posse do beneficiário, né? Então não tem um colateral nesse contexto. Não tem uma coisa que garante que vai ser pago esse empréstimo, né? Qual é o ponto que eu queria trazer, né? Em relação à questão bíblica, né? Eu curto muito direito judaico. E, cara, direito judaico econômico, cara, tem muitas coisas interessantes do ponto de vista teórico. Então, eu acho muito interessante. Tanto porque ela tem uma base em direito natural, de certa forma, porque tem uma base bíblica. Muitas vezes você vai ver interpretações que não são corretamente bíblicas, de certa forma, do Talmud, por várias razões. Tu não ter o Novo Testamento atrapalha você também a interpretar o Antigo, porque tu vai ter várias passagens que você não vai saber corretamente. São os 8, por exemplo. Tu nunca ia saber que aquela passagem seria sobre Cristo sem Hebreus dizer claramente. Pouco fizeste menor que os anjos, né? E de glória de honra coroaste. No sentido que Deus tomou forma humana, que obviamente foi uma humilhação que Cristo passou por nós, né? Tomar a forma humana. E continuou sendo totalmente Deus. Mas ele tomou uma forma humana, que é uma forma, obviamente, como posso dizer, humilhante, né? Porque um ser divino se humilhar pra uma criatura, né? Pra tomar a forma de uma criatura. Então ele se humilhou a si mesmo, fazendo-se fiel até a morte de cruz, no caso Filipenses aqui, né? Cita isso, é Filipenses 2 escreveu. Por que eu tô citando isso? Porque você tem essa questão em relação à questão bíblica de direito natural, em que muitas vezes o Novo Testamento vai dar interpretações que obviamente são inspiradas, né? Inspirações inspiradas. Com a própria passagem
em Gálatas, né? 5, sobre a Agar e Sara, né? Que o Paulo fala que compara dois montes ali de Israel e compara Agar com um e a Sara com o outro. Aí fala que Agar é da Jerusalém de baixo e a Sara da de cima celestial. Então essa é uma interpretação inspirada do Antigo Testamento. O Novo Testamento nos ajuda em vários aspectos, obviamente. Entendemos o Antigo Testamento muito melhor. Principalmente sobre o próprio Cristo. Então ambos são importantes, igualmente falando. É um livro só no fim. E o grande ponto é que você precisa. Quando você lê o direito legal judaico, tu tem que entender que muitas vezes eles vão estar errados biblicamente. Eles vão interpretar texto de forma incorreta. Tu tem que ferir isso da exegese do próprio texto. Então muitas vezes eles vão falar coisas incorretas e você vai ter que ver e, cara, isso não faz. Eles estão tentando criar uma lei com base no Torá e estão errando. Então tu tem que inferir coisas assim, né? Como exegeta, né? Mas esse é o ponto. Você tem muitas coisas no Talmud e outros textos falando sobre economia. Eu creio que é muito importante. Pra quem estuda direito natural, eu creio que o direito judaico é muito importante. É muito amplo, tem muito texto escrito sobre. E eu creio que é muito relevante. Tem várias questões teóricas que são muito válidas pra quem quer fazer uma teoria de direito natural. Base bíblica, né? Ou com uma base. Ou até explicar no caso de direito natural do ponto de vista judaico. É bem interessante. Até pra... No futuro, quando eu ler mais coisas no contexto judaico, eu penso em escrever sobre direito legal judaico. Direito econômico também. Eu creio que é bem interessante as passagens sobre o tema, né? Então é isso.